vamos iniciar mais uma aula e nesse momento o nosso foco é falarmos sobre o nosso livro paradidático na disciplina de literatura. A importância de conhecer mais sobre essa autora, que é uma referência da obra modernista e é presente na terceira fase, na terceira geração modernista, prosa. A nossa querida Clarice Lispector e o nosso paradidático do terceiro bimestre é A Hora da Estrela. Então, nessa aula, nós estaremos fazendo uma análise sobre pontos importantes da obra para ajudar no momento de fazer as provas do terceiro bimestre. Então, vamos lá, vamos iniciar. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei escrevendo. Essa é uma frase que marca muito bem as características principais da nossa Clarice, que é uma autora extremamente intimista. Então, para ela, a gente tem uma citação muito interessante, onde ela diz que pensar é um ato, sentir é um fato. Então, a importância de você trazer para todas as reflexões, para todos os momentos que você vive, tudo aquilo que está relacionado ao seu sentimento. E a Clarice tem essa característica marcante. Então, a gente vai falar um pouquinho da biografia da autora. Ela nasceu em 1920, na Ucrânia, e chegou ao Brasil com os pais e 2 irmãs em 1922. Então, Clarice não é natural do Brasil, não tem como a nacionalidade brasileira. Ela se tornou brasileira pela vivência do nosso país e porque ela também criou um amor muito forte ao povo brasileiro. Então, Clarice iniciou sua carreira literária com a obra Perto do Coração Selvagem e ela projetou dessa forma a sua obra, todo o seu legado, como a geração de 1945. Então, Clarice é uma autora relevante, significativa, importante e por isso ela foi escolhida para compor a nossa lista de livros paradidáticos. Ela, em 1964, ela fez parte da Legião Estrangeira. Em 1960, ela publicou a obra Laço de Família. Ela tinha como característica também muito forte a escrita de contos e crônicas. A Hora da Estrela foi publicada na década de 1970, mais precisamente em 1977, e foi o seu último romance publicado em vida. E deu margem a várias obras. Se tornou filme, se tornou série. E Clarice morre de câncer em 1977. Então, A Hora da Estrela foi uma obra muito referente, muito importante, justamente por ter sido uma das obras que antecedeu a morte dessa maravilhosa escritora e que está sempre presente dentro dos nossos estudos do movimento literário do modernismo. Que características gerais nós encontramos na obra de Clarice Lispector? Ela tem uma introspecção psicológica. Todas as obras dela são obras que você, ao ler, ela vai tocar bem fundo nos seus sentimentos, ela vai tirar você daquela zona de conforto, porque ela vai questionar muitos sentimentos que nos levam a determinadas ações. Ela fala muito do cotidiano e sempre oportuniza isso para fazer reflexões sobre o mundo. Então, a vida que nós temos, o nosso dia a dia, que importância isso tem para a nossa vida como um todo, para a nossa personalidade, para o nosso caráter, para a nossa convivência com as outras pessoas. A obra de Clarice Lispector é muito composta de epifanias. O que seria isso? Epifania é um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. Também pode ser um termo usado para a realização de um sonho que a gente almeja muito e que é de difícil realização. Sabe aquela coisa da ficha caiu? É exatamente a epifania. Os personagens femininos têm traços muito fortes. Clarice se coloca nos seus personagens femininos. Ela escreve romances, crônicas e contos, como nós já falamos. Ela rompe com essa narrativa linear. O que seria isso? A gente tem em obras de ficção o tempo cronológico e o tempo psicológico. E durante a obra de Clarice é muito comum encontrar essas características onde ela sai dessa linearidade do tempo e ela remonta a questão da introspecção, da reflexão. Então, a todo momento, a obra dela segue esses estanques, essas paradas de tempo
para que haja essa retomada, essa racionalização daquilo que ela está narrando em sua obra. Os personagens não têm importância social, não estão ligados a títulos, a cargos importantes, então ela fala do homem comum, né? Justamente para criticar a sociedade. Vocês sabem que essa é uma grande proposta dos autores da fase modernista. É justamente trazer a reflexão, trazer à luz do entendimento várias questões que meio que ficam esquecidas, a gente deixa aquilo ali oculto porque aquela realidade nos incomoda. Então ela traz isso à tona, ela nos leva a enxergar coisas que supostamente nós não queremos ver, né? E olhar para dentro de si. Essa é a maior marca de Clarice Lispector. Então, Na Hora da Estrela, ela foi uma obra que se dedica à terceira fase modernista, que nós vamos iniciar em breve nas nossas aulas, e como foco o narrador em primeira pessoa, personagem, e também em terceira pessoa, é a onisciente. Enquanto ela se coloca como participante, como se ela estivesse falando de si mesma, ela também passa a falar daquilo que a rodeia. Então essa é uma característica exatamente da reflexão, do individualismo e da introspecção. Metalinguagem são características, universal regionalismo, fluxo da consciência, análise psicológica, ironia, crítica social, questionamento. Se vocês observarem, essas características aqui são muito comuns e referentes a todo o período do modernismo. E aqui a gente fixa com vocês alguns pontos importantes da obra e eu destaco aqui a narrativa da vida de Macbeth, que é o nome da personagem principal, a história da própria composição da narrativa. E aqui um pequeno resumo que eu convido vocês a lerem, porque esses slides estarão disponíveis junto com a nossa aula gravada. E aqui, olha, você pode encontrar um resumo da obra, mas lembrem-se, meus queridos, é importante que vocês leiam justamente para que vocês tenham um olhar crítico, diferenciado, analítico e reflexivo sobre a obra de Clarice, que é simplesmente imperdível. E um outro detalhe, quem já leu há algum tempo, eu convido a reler, porque a cada movimento de leitura que a gente faz da obra de Clarice Lispector, você tem um entendimento, você tem um amadurecimento e você descobre coisas que você jamais tinha percebido na primeira leitura. Falando sobre os três narradores, o que acontece aqui? Olha, a gente tem o Rodrigo, que é o narrador que deseja escrever uma história simples, com enredo linear e com vocabulário também simples. No afã de conhecer melhor seu personagem, ou seja, naquele ímpeto, a alagoana Macbeth, Rodrigo procura se identificar com ela, ele se coloca no lugar dela em alguns momentos. E para isso, deixa de tomar banho, fazer a barba, porque ele está totalmente fissurado, focado naquilo que é vivenciar e descrever as desventuras e aventuras da Macbeth. Ele acredita que conseguirá atravessar esse contato, que a princípio para ele é algo incômodo, e finalmente se identificar e se perceber ligado a ela. Então conhecer o outro é provar ainda mais da náusea, do asco que irmana todos nessa vida. Como é que a gente explica essa colocação, meus queridos? A gente explica da seguinte maneira. Quando nós estamos relacionados, envolvidos com os nossos próprios problemas, nós temos uma visão. Mas é complicado você se colocar no lugar do outro, concorda? Quando você se coloca no lugar do outro, você sai da sua zona de conforto para você meio que passar por aqueles momentos ruins, você deixar de olhar para o seu próprio umbigo, você ter a visão do outro, e isso é algo que incomoda. E por isso Clarice Lispector descreve isso na sua obra e no personagem Rodrigo como algo que causa asco, nojo, que não é legal, que dá uma sensação de desconforto. Parece exagero, mas é muito próprio e muito interessante a forma como ela apresenta isso, né? Então, narrador e protagonista inseridos numa escrita descontínua e imprevisível. Você não imagina como é que a história vai se desencadear, você não consegue perceber em que momento os acontecimentos vão fechar a trama, né?
e o tema é oferecido socializando a possibilidade de ruptura. O narrador revela seu amor pela personagem principal e sofre com a sua desumanização, porque em alguns momentos Macbeth não é aquela pessoa, aquela heroína idealizada que você pensa, né? Ela tem as características humanas que todos nós temos. E aí tem uma tendência para se tornar insensível, pessimista diante das dificuldades que ela vive. Então o foco narrativo é escolhido em primeira pessoa, como nós já dissemos, e existem as interrupções ao longo da trama. Essa terceira narrativa aqui nós já comentamos. E o tempo, olha, a época retratada é dos anos posteriores a 1950, talvez 1960, 1970, percebendo aí a paixão da protagonista Macbeth pelas atrizes famosas de Hollywood, como Greta Garbo e Marilyn Monroe. Então ela gostaria de vivenciar a vida dessas mulheres glamourosas, lindas, que têm poder, que têm fama, que são amadas e adoradas, que é uma realidade totalmente oposta à que ela mesma vivencia. Então o tempo da narrativa está voltado mais para o psicológico, porque é todo o tempo a narração e o tempo contando aquilo que acontece dentro da mente. É uma história extremamente instigante. E o espaço está ligado ao local, né? A questão geográfica. A ação se passa no Rio de Janeiro, por uma das poucas referências externas de ruas e locais característicos. Então nós, cariocas, identificamos algumas localidades descritas na obra. O enredo, ou seja, a história, né? A história de Macbeth, de sua vida pessoal, profissional, seus planos e os reveses, ou seja, as dificuldades que ela passa. Para contar a história de uma mulher feia, por isso que ela se idealiza como Greta Garbo e Marilyn Monroe, que são mulheres belíssimas, desengonçada. Ela não era uma mulher fisicamente com uma imagem que fosse atrativa. Ela era uma mulher comum, sofrida, nordestina, infeliz, boba e sem inteligência, porque justamente ela não tinha aquela malícia, aquela espiritualidade característica das pessoas que têm mais facilidades e comodidades na vida, na questão profissional, social e pessoal. Macbeth não era vista, ela passava em alguns momentos até como meio que invisível e não chamava atenção em nada. Então, por isso que ela sonhava em ser alguém diferente. Envolve-se com o Olímpico, vai a cartomante, porque ela quer saber o que o futuro lhe reserva e o que significa então. Quando é que ela vai ser estrela? Quando é que ela vai se tornar aquela mulher famosa, linda, admirada? É o grande sonho dela. Então ela assume aqui uma inventividade artística com uma metáfora da aventura existencial renovada a cada capítulo, fazendo com que a narrativa se torne um jogo que incorpora a voz do outro e a transfiguração da identidade. Isso é um sonho que todos nós temos, né? Todos nós temos algo que nós gostaríamos de mudar. Nós nos inspiramos em ídolos, nós gostaríamos de ter o corpo de fulano de tal, de ter a personalidade do outro, porque a gente sempre tem uma característica muito importante que se faça com relação à hora da estrela, é fazer uma comparação com aquele velho ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Então isso acontece muito na obra. Então, meus queridos, para fechar essa nossa aula com a análise da obra, que eu convido vocês a lerem, repito, é imperdível. Não se preocupem em entender, viver ultrapassa todo entendimento. Então essa é uma citação da nossa maravilhosa Clarice Lispector, uma autora fantástica e que faz parte da nossa lista de paradidáticos. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!